Já estamos de volta para o nosso bate-papo de todas as manhãs aqui no programa, né? Vamos falar sobre a nossa saúde, a nossa alimentação agora. Você aí de casa já sabe, né, que uma alimentação adequada e saudável é responsável pela nossa saúde e também qualidade de vida. O que nós comemos, gente, influencia a nossa saúde, reflete na nossa imunidade, diminuem as chances de ficarmos doentes e ainda ajuda na recuperação mais rapidamente, né? O sistema imunológico do nosso corpo tem uma série de reações bioquímicas que dependem de minerais específicos, vitaminas e também de aminoácidos. E uma dieta pobre e incompleta pode, então, não oferecer esses nutrientes necessários às células de defesa do nosso corpo, né? E acabam ficando menos eficientes, portanto. Se a pessoa já está doente, né, com alguma infecção, por exemplo, e com a imunidade baixa, o alerta é ainda maior em relação à alimentação. E quando nós estamos passando por momentos como este, né, relacionado ao coronavírus, né, que envolve aí questões de saúde pública, como podemos proteger a nossa imunidade? Será que podemos fazer isso acrescentando alguns alimentos a mais em nossa dieta, em nossa alimentação diária? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar agora aqui no programa com a nutricionista Stephanie Rocha, ela que já é sócia aqui do programa, já veio algumas vezes quando nós trazíamos os convidados aqui na nossa sala, quando eles sentavam aqui no sofá, e agora a gente vai conversar com ela por videoconferência sobre esse assunto aí que eu tenho certeza é de interesse de toda a população. Stephanie, bom dia, bem-vinda mais uma vez, me ouve bem? Bom dia, te escuto muito bem, é um prazer estar com vocês novamente. Pois é, para falar desse assunto aí que, meu Deus, as pessoas têm muitas dúvidas e é tão importante para a nossa saúde, né, Stephanie? Aí quando eu falo de alimentação, de imunidade, nesse momento que nós estamos vivendo, que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde, em se protegerem de todas as formas, em fortalecer o sistema imunológico. Quando a gente fala de alimentação, qual é o peso, Stephanie? A alimentação tem uma importância muito grande no quesito imunidade do nosso corpo? Com toda certeza, né? O grande problema hoje é que as pessoas com a quarentena, elas se desligaram completamente da alimentação e da prática de atividade física, né? É como se a vida tivesse parado, né? E hoje, a quarentena, o que ela fez? Ela fez com que as pessoas que fossem em grupo de risco ficassem em casa. E por que essas pessoas são de grupo de risco? Porque foram pessoas que não cuidaram da saúde, da alimentação ao decorrer dos anos, que são portadores de diabetes, hipertensão, né, que tiveram ganho de peso. E a alimentação influencia tanto que essas pessoas, por não terem um bom estilo de vida, ficaram com o sistema imunológico mais comprometido, né? E quando a gente fala de fortalecimento do sistema imunológico, a gente tem que começar pela base, que é a alimentação. Uma alimentação saudável, não é nada de outro mundo, é algo natural, é algo que já deveria acontecer com total naturalidade, né? Quando eu falo de uma alimentação saudável, eu estou falando de uma alimentação que tem como base frutas, legumes, folhosos, castanhas. Então, é algo que é completamente normal, mas que as pessoas não tinham como hábito, né? Então, a gente precisa começar a fortalecer o sistema imune pela base. Pela alimentação. Então, quando a gente ouve algumas pessoas falarem, eu estou com a imunidade baixa, ou nesta época do ano minha imunidade ela fica mais baixa, se formos realizarmos aí uma investigação da vida da pessoa, pode ter certeza que a alimentação não está tão balanceada assim, né? Exatamente, é uma pessoa que tem uma alimentação muito pobre, que na maioria das vezes vive na rotina, no cotidiano corrido mesmo, e se alimenta muito de fast food. E quando a gente come muito fast food, eu não estou falando só de hambúrguer, pizza, eu estou falando de industrializado de uma forma geral, a gente deixa o ambiente, o sistema imunológico comprometido, por quê? Eu jogo para ele muitos radicais livres, que são os oportunistas, né? Que aproveitam no sistema que está comprometido para poder multiplicar, tanto questão viral, quanto bacteriana, quanto também de fungos. Então, eu deixo o ambiente desprotegido, porque o meu sistema de defesa está baixo, porque eu não fortaleci ele ao decorrer dos anos. Agora, nesse momento de pandemia, há alguma classe de alimentos que a gente deve priorizar mais ainda nas nossas alimentações diárias, com foco em fortalecer a nossa imunidade, Stephanie?
Sim, existe sim. Começando pela base, né, que é o que eu falei, que são os Aham. legumes e as frutas e os folhosos. Não pode faltar esses três grupos na alimentação de forma alguma, porque são eles que vão fornecer vitaminas, minerais e fitoquímicos. Fitoquímicos são ativos responsáveis por fortalecer o sistema imunológico. Alguns alimentos em específicos, como por exemplo, limão, própolis, esses alimentos, principalmente o limão com própolis, açafrão, pimenta, são alimentos com fitoquímicos responsáveis por proteger e dar para o corpo antioxidante, que é o que vai fortalecer o sistema imunológico. Então, são alimentos baratos que dá para introduzir no dia a dia, que a pessoa pode utilizar para complementar uma alimentação saudável para o sistema imunológico ficar 100% aí ativo. Uhum. Eu quero falar disso com você já já também, porque temos inclusive algumas curiosidades, algumas dúvidas de telespectadores sobre essas combinações. Agora, em relação às combinações dos alimentos durante as refeições, no jantar, no almoço, essas combinações também fazem a diferença na hora que a gente fala de imunidade do nosso sistema, do nosso organismo? Combinar, por exemplo, uma batata com uma leguminosa, essa combinação certinha, ou não? A pessoa pode ingerir em qualquer momento do dia sem pensar nessa combinação? Não, então, a combinação em si, ela faz a diferença, né, desde que ela aconteça no decorrer do dia, mas um prato saudável de almoço e jantar, por exemplo, como um arroz integral, com feijão, que é da família das leguminosas, é muito importante. O grão germinado também já foi detectado como um potente alimento aí para fortalecer o sistema imunológico. Grão germinado, você pode utilizar a família do feijão, por exemplo, para poder germinar, né? Você faz esse trabalho em casa. Legumes, folhosos, uma proteína mais magra, tudo que facilite o processo digestório, eu consigo fortalecer o sistema imunológico, porque eu inibo processos inflamatórios, né? Então, um café da manhã, um lanche, né, intermediário, um jantar e um almoço que contenha proteína e carboidratos de boa qualidade, eu estou falando de mandioca, estou falando de batata doce, de legumes tubérculos, com a proteína mais magra, que é o frango, que é o peixe, ou os ovos, ou até mesmo cogumelo, já é uma combinação perfeita para que eu tenha uma base sólida boa para o sistema imunológico. Agora, aquela pessoa que já tem um histórico aí de imunidade baixa, como você disse lá no início da nossa conversa, né? Talvez essa pessoa não cuidou muito bem da alimentação, né? E aí vai acumulando no decorrer da vida a trajetória da pessoa alimentar. A pessoa já tem esse histórico de imunidade baixa. É necessário, em situações como essa de pandemia, a pessoa complementar essa alimentação usando algum tipo de complemento alimentar, suplemento, algum tipo de vitamina? Sim, com certeza. Na maioria dos casos, essas pessoas que sofrem com imunidade são muito alérgicas, né? Tem muita infecção de urina, até mesmo mulher que tem muita cândida. São sinais e alertas de que o sistema imunológico está comprometido, né? Às vezes, muita alergia na pele também é um sinal. Essas pessoas, elas têm o intestino geralmente comprometido. E a base deve ser começada a tratar pelo intestino, né? E como que eu faço isso? Através da alimentação de alguns suplementos que auxiliam. São esses suplementos, a aloe vera, né, que é a babosa, ela tem um poder anti-inflamatório que vai auxiliar no processo tanto de ser anti-inflamatório como de hidratar também a mucosa do intestino e do estômago. Ômega 3, que é um potente anti-inflamatório. Polivitamínicos, principalmente o complexo B, são importantes para poder fortalecer o sistema imune. Um shotzinho que está muito famoso, que é o limão com própolis, açafrão e pimenta, é excelente para processo de imunidade. Chás no decorrer do dia também são bem indicados, como chá de moringa, camomila, hortelã, erva doce, chás naturais, né? Esses têm químicos que acabam agindo diretamente no DNA e acabam desencadeando aí um processo de uma cascata anti-inflamatória. Ou seja, eu consigo prevenir e fortalecer meu sistema imunológico. Tá, você começou a falar de um assunto aí que eu venho recebendo muitas perguntas, né, de telespectador, que são esses shots que o pessoal está usando bastante. Você começou a falar, quer dizer que então funcionam mesmo esses shots. Mas aí eu te pergunto, há um shot, eu tenho visto muitas combinações por aí, há um shot específico para cada tipo de organismo, para a necessidade de cada organismo ou não? Há algumas combinações que elas são indicadas para as pessoas de uma forma em geral. Olha, de uma forma geral, existe um shot que não tem erro, né?
Sempre existe uma individualidade de cada paciente, porque vai depender do que ele está necessitando no momento, mas isso a gente precisa avaliar dentro de consulta, mas tem sim como fazer um shot que vai atender de uma forma geral. Um shot famoso, que é barato, que dá para todo mundo fazer em casa. Limão com própolis, açafrão e pimenta. Qual pimenta? O própolis, ele é um potente antioxidante, né? Ele é antifúngico, antibactericida e antiviral, e ele tem um ativo muito importante que é a apigenina, né? Mas qual própolis comprar? Também é uma das grandes dúvidas. A gente tem o alcoólico e a gente tem o aquoso, né? O alcoólico, ele é mais forte porque o álcool ele consegue extrair mais esse fitoquímico que é importante do própolis. Então, sempre que comprar, ir no própolis alcoólico, né, olhar um percentual aí acima de 18% de concentração, porque esse própolis vai atender bem entre uma dosagem de 30, 40 gotas, junto com o limão espremido que tem a vitamina C, que vai fortalecer essa junção, essa combinação dos dois. Com o açafrão, que tem a cúrcuma, já vai ser muito importante. E a pimenta, o que ela faz? Ela faz com que o intestino absorva bem a cúrcuma do açafrão, porque sem ela, pode ser que o açafrão não seja absorvido e seja até mesmo eliminado. Ah, interessante isso. Qual tipo de pimenta, Stephanie? Pimenta do reino, qualquer pimenta já tem um ativo que é importante para o açafrão, mas pimenta do reino em pó, você pode usar a pitada dela. E quais são as medidas para esse shot aí que as pessoas estão usando bastante? É o quê? Um limão? Açafrão, qual a quantidade? Uma colher de sopa, uma colher de chá? Isso, vamos fazer assim, ó, 100 ml de água, né, para dar uma diluída, porque senão fica insustentável o sabor. Não é a 10ª maravilha do mundo, mas é algo tolerável, né? 100 ml de água, 35 gotas de própolis, um limão espremido, uma colherzinha de chá, né, de açafrão e uma pitada de pimenta. Tá, uma pitadinha de pimenta, então, faz esse shot. É indicado a pessoa tomar todos os dias ou algumas vezes por semana? Não, é interessante tomar todos os dias. Durante um período, né, tomar aí de 30 a 60 dias, e aí depois dá um tempo, depois volta com ele, porque aí você está sempre dando estímulo para o sistema imunológico. E ele pode ser tomado em qualquer momento do dia, à noite, antes de dormir, depois das refeições, porque eu tenho visto muita gente com dificuldade de tomar esse shot em jejum, ou é em jejum que é mais indicado? O em jejum, por que ele é interessante? Porque você já está começando o seu dia protegendo o seu sistema, né? Você já está começando o dia fortalecendo o sistema imunológico, mas se ele for tomado em um outro momento do dia, também vai ter efeito, né? Isso não vai diminuir a eficácia do shot, não. Mas é interessante de manhã, porque é a primeira coisa do dia, você já está começando o dia protegendo o seu sistema, fortalecendo o seu sistema imunológico. Tem até uma pergunta relacionada a isso que a gente falou agora, da Luciane Dantas de Contagem. Um abraço, Luciana. Ela está dizendo que tem muita dificuldade de ingerir medicamentos ou algum alimento cítrico em jejum. Ela está falando que tem problemas com azia, Stephanie. E aí ela está perguntando se pode tomar depois do café da manhã, se vai ter o mesmo efeito. Então, sim, né? Vai ter o mesmo efeito. Nesse caso da azia, da queimação, é bom investigar, porque talvez a alimentação não esteja 100%. Aí o aloe vera que eu falei no começo é uma boa indicação para quem sofre com queimação, porque ele faz um efeito parecido com o omeprazol, que a maioria das pessoas usam, né? Só que ele é natural, ele está tratando o problema. Aloe vera, então, indicado aí, né? Ela pode pensar em inserir isso aí entre os nutrientes, na alimentação dela, a Luciane, então. Agora, é indicado que crie o hábito de ingerir durante o mesmo horário todos os dias? Por exemplo, no caso da Luciane, ela vai tomar depois do café da manhã. Então, todos os dias, depois do café da manhã, ela vai fazer o uso, é isso? Legal, sim, porque cria rotina, cria hábito. Se deixar todos os dias para tomar em horários distintos, pode ser que isso não vai acontecer da forma ideal. Então, você criar o hábito de tomar sempre no mesmo horário, fica como o hábito de tomar café da manhã todos os dias às 9 horas. Então, é interessante, sim, criar o hábito de um horário fixo para que o corpo acostume, para que entre na rotina da pessoa. Tá. Stephanie, Rodolfo Guimarães, lá de Betim, um abraço para todos em Betim nos acompanhando. Ele quer saber se pode oferecer esses shots aí para as crianças. Bom, eu acredito, não sei, né? Você que vai responder, mas se puder tem que ser algo mais docinho, porque eu acho que a criança não vai gostar do limão, não, né? Não vai ser algo muito tolerável, não. O shot talvez não seja indicado, até porque tem pimenta e tem questão de reação alérgica, né? Eu não gosto de indicar para criança, não. Mas a criança pode sim usar o própolis de forma isolada, gotinha, às vezes direto na boca, ou colocar no chá
ó, no chá não, em suco de fruta natural para a criança tomar, para que o gosto fique mascarado, né? Existe ômega 3 líquido próprio para a criança, que é em bom xaropinho, tem gosto de morango e tudo mais. Então, talvez essas alternativas de utilizar, né, o própolis isolado num suco, o ômega 3 de forma líquida, que é em bom xaropinho, talvez seja mais ideal do que usar o próprio shot, né? Porque o shot que me preocupa é questão de reação alérgica mesmo da criança. Agora, outro produto que eu vejo que as pessoas têm consumido bastante, principalmente agora, é o mel. E aí, tem algum fundamento realmente que vale a pena, que merece dar uma atenção especial para o mel, Stephanie? Então, o mel é interessante sim, só a gente precisa tomar cuidado com a questão da glicose, né, do açúcar, né, porque quando tem um excesso de açúcar também no organismo, não é interessante porque isso acaba ativando vias de questão inflamatória, né, o mel natural, né, que a gente consegue, a extração pura dele é interessante porque ele é aliado junto com o própolis, ele tem essa atividade também da questão do sistema imunológico, mas tem que tomar cuidado com a quantidade, né? Tomar uma colherzinha de mel todos os dias não tem problema nenhum, mas utilizar mel mais 3 vezes no dia em quantidades grandes, isso pode até piorar o processo, porque aí eu vou ter reações ativas de inflamação pelo excesso de glicose, que é açúcar. Tá, então cuidado aí com o excesso, tudo é equilíbrio, né, gente? Olha só, Stephanie, a Aline Medeiros quer saber o seguinte, primeiro ela está contando pra gente aqui que toda vez que ela vai consultar, que ela vai ao médico, ela está com deficiência da vitamina D. E aí ela está falando que não gosta de tomar sol de forma alguma. E ela está querendo saber quais os alimentos que ela deve priorizar na alimentação dela para aumentar a imunidade, para não ter essa deficiência aí de vitamina D. A vitamina D é um grande problema mesmo, assim, é muito raro uma pessoa ter vitamina D em nível, né, solicitado, desejado aí, fisiologicamente falando. De forma geral, alimentos que têm vitamina D até existe, mas a absorção e ativação só acontece a partir do momento que você toma sol, né? O sol tem esse poder, né? E tem como também suplementar isso de forma de polivitamínico, mas uma classe aí são os derivados animais. Ovo, carne, legumes, de uma forma geral, tem pequenas quantidades, né? Abacate, algumas frutas também tem pequenas quantidades, mas a vitamina D de origem alimentar é muito pequena a dosagem, né? Por isso que geralmente as pessoas, quando são detectadas com deficiência de vitamina D, ou elas fazem reposição, né, via venosa ou até mesmo de questão de polivitamínicos, ou então ela cria o hábito de tomar pelo menos 30 minutos todos os dias no sol, que é no período da manhã, para que também não haja questão da agressão à pele ou até outros problemas. E se a pessoa não repor essa vitamina aí, né, ela for levando, o que pode acontecer? Pode trazer algum problema sério de saúde? Pode, porque a vitamina D hoje ela nem é considerada mais uma vitamina, né? Ela é considerada um hormônio, né? Então, pessoas que têm tendência ou já têm uma predisposição genética a ter um sistema imunológico comprometido, ou que tem casos de doença autoimune na família, ficam mais propensas a desenvolvimento de doenças que são oportunistas do sistema imunológico, porque ela é uma das principais vitaminas do sistema imune. Tá, tem mais uma pergunta para você, Stephanie, agora da Alice Ramos do Buritis. Olha só, ela conta pra gente que foi em uma consulta médica e aí o médico falou para ela que a imunidade estava caindo bastante, mas devido à prática intensa de exercícios físicos. E ela disse que passou a perceber que toda vez que ela treinava todos os dias da semana, ela ficava resfriada. E aí ela está querendo saber se realmente de fato isso acontece e se deve priorizar algum tipo de alimento em específico aí para evitar esse problema. Sim, 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 faz todo sentido, isso realmente acontece, porque quando você está praticando atividade física, o organismo está em constante trabalho, então existe uma liberação muito grande de radicais livres, né, que aproveitam do meio que está deficiente, né, por uma questão dela, que pode ser predisposição genética também, o sistema imunológico já é mais baixo, e a alimentação pode estar deficiente, né? A falta de macronutrientes, de micronutrientes eu estou falando de selênio, vitamina C, ativos que fortalecem o sistema imune, deixam um ambiente propício para o desenvolvimento de vírus, né? Bactéria, fungo, enfim. Né? O interessante é que ela avalia a alimentação dela primeiro, para depois ver a necessidade de incluir um suplemento muito utilizado, que é a glutamina, que também tem uma grande polêmica por trás dela,
Mas a glutamina, além de fazer essa questão da recuperação por questão de aminoácido e proteína, ela nutre também as células intestinais, fortalecendo o sistema imunológico de uma forma indireta. Então, talvez seja interessante ela fazer um acompanhamento com o nutricionista para avaliar se a base alimentar dela está 100%, para ver se tem a necessidade de um complemento, que é o suplemento. Tá, mas importantíssimo isso que você disse, fazer um acompanhamento com um profissional, com um nutricionista, né, Stephanie? Nada de se automedicar, sair comprando aí pela internet e achar que já vai resolver o problema. Pode trazer mais problemas para a saúde dela, né? Exatamente, exatamente. Agora, temos mais perguntas para você da Fátima Machado. Ela está dizendo que nesta época do ano agora, né, que as temperaturas ficam mais baixas, ela tem dificuldades com alimentos frios, como é o caso de saladas, frutas, enfim. Ela está perguntando se dá para substituir. Dá para cozinhar legumes, né? É uma boa dica, eu faço muito isso. Sim, dá para fazer sopa, dá para fazer escondidinho, dá para fazer salgado com legumes. Hoje é muito comum, tem muitas receitas, né? Com batata doce, com mandioca, empada, coxinha. Dá para fazer muita coisa que acaba saindo dessa questão dos frios, né? Isso é uma das grandes questionamentos em consulta mesmo. Stephanie, eu não tolero salada nesse frio. Fruta eu tenho dificuldade, né? É lógico que é necessário ter um esforço da pessoa, né? Em comer pelo menos 2 porções de fruta no dia, mas os legumes tem como sim, né? Tem muita gente que acaba colocando até alface para poder fazer sopa, né? Isso é questão de hábito, de mudança mesmo, de hábito alimentar. Então, dá sim para poder usar essas alternativas aí. Uma das grandes alternativas que eu sempre indico para os pacientes é fazer receitinhas, porque além de ser algo mais saboroso, é diferente e vai trazer os nutrientes da mesma forma. Tá certo, Stephanie. Já agradeço aqui a sua participação. Foi muito rica, você trouxe muitas informações importantes para todos nós. E aí eu acredito que o seu puxão de orelha para quem tem em casa, que a gente vê muito por aí, é as pessoas que relaxaram em relação à alimentação neste período de quarentena. Ah, estou em casa mesmo, a academia está fechada, vou comer muito doce, vou comer muita massa. Nada disso porque a vida continua, né? Exatamente, a alimentação e a prática de atividade física pode acontecer de forma natural e dentro de casa, sem sair, sem nada, dá para manter sim, né? A gente não pode desleixar com a saúde, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Muito obrigada mais uma vez e um ótimo dia para você, Stephanie. Obrigada, eu que agradeço. Temos informações sobre coronavírus? Vamos atualizar, então, uma situação aqui de Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Saúde já divulgou, então, um boletim epidemiológico nesta manhã. E o Leonardo tem mais informações, o repórter Leonardo Apolinário, né? Tá lá na redação, nosso repórter. Cadê o Léo para atualizar a gente, então? Ah, tá aí, com os números desta manhã. Léo, como que tá a situação, hein? A situação em Minas Gerais agora, de ontem para hoje, são mais 10 mortos. Então, totalizando, 409 pessoas perderam a vida. Casos confirmados, nós chegamos a 17.501 casos. De ontem para hoje foram mais 1.399 casos. Belo Horizonte não teve um aumento de mortes, continua em 62 óbitos e o número de casos confirmados, 2.770. Mais 10 mortes confirmadas, então. Número preocupante, hein? Muito preocupante, está só subindo de um dia para o outro. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Bom, e agora vamos conhecer uma história muito bacana, que é da Madre Imaculada, do Mosteiro da Imaculada Conceição, que fica na região de Macaúbas, em Santa Luzia, né? Aqui na região metropolitana. Vivendo em clausura há mais de 50 anos, a abadesa dedica aí os dias ao serviço da igreja e também ela fica sempre em oração. Te convido a conhecer comigo. Feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, pelo vosso ventre, Jesus. Meu nome civil é Bernadette Ferreira de Araújo, que papai me deu quando eu nasci, que minhas irmãs estavam coroando Nossa Senhora, cantando, louvando a Maria, feliz Bernadette, a fonte conduz. Então, papai me deu o nome de Bernadette Ferreira de Araújo. Eu me sinto essa feliz Bernadette, igual Santa Bernadette, que Nossa Senhora me conduziu para o mosteiro de Macaúbas, essa fonte de graça e de luz e de bondade, misericórdia e de amor de Deus. E meu nome religioso é Irmã Maria Imaculada de Jesus Hóstia, que minha mestra me deu quando eu vim para o mosteiro, que eu ia receber o hábito. Naquele tempo mudava o nome, né?
Então ela me deu esse nome, honrando a Imaculada Conceição, de Jesus Hóstia, porque eu era muito devota da Eucaristia. Eu nasci no dia 23 de maio de 1938 e no momento estou com 79 anos. Eu nasci em Campo Alegre, distrito de Nova Serrana, comarca de Pitangui. Meus pais eram papai Levindo Ferreira de Araújo e mamãe Conceição Cândida de Araújo. Mamãe teve 16 filhos. Eu sou a penúltima e me sinto feliz aqui quando Deus me fez esse chamado. O papai, ele era lavrador, plantava de tudo. Tinha os seus auxiliares, porque ele tinha um problemazinho de angina, mas ele plantava de tudo, criava porcos e engordava porcos e galinha, né? Então ele faleceu muito novo, com 50 anos. E mamãe, mediante a situação de... ela não podia tocar esse trabalho quase que só com moças. Lá em casa predominava moças. Então ela mudou para Pitangui. Foi onde eu conheci a vida consagrada. A gente já recebeu essa fé no colo de papai e mamãe, que eram católicos, apostólicos, romanos, né? E de muita fé, e hospedava os padres lá em casa. O papai tirava o terço em família todos os dias. O padre Libério, que foi o que fez o casamento dos dois, ele hospedava lá em casa, ensinou o papai a responder missa em latim. Então era uma família muito católica, muito praticante e de muita devoção a Nossa Senhora da Conceição. E lá ela começou a frequentar a missa na capelinha de São José, lá do hospital. E lá tinha as irmãs da Divina Providência. Quando a gente chegava lá para participar da missa, as irmãs já estavam rezando. E tudo isso me tocou, né? E foi fortalecendo essa minha fé e esse desejo de me consagrar também a Deus. Então foi nesse período de 8 para 9 anos que eu senti esse chamado de Deus para a minha consagração a Ele na vida religiosa. A madre da Divina Providência me convidou para ir para a congregação delas. Mas eu falei para elas: ô madre, eu quero ser irmã que dedica mais a vida de oração e não que fica andando pelo mundo. Eu sabia o que eu queria, mas ainda tinha que amadurecer. Mas aí eu tive que continuar a estudar, que eu tinha feito na roça só o 2º ano. Papai mantinha a professora lá em casa para as filhas e as crianças da redondeza. Ele era muito zeloso. O padre Guerino começou a ser meu diretor espiritual nessa época. E eu continuei estudo lá em Pitangui até a 4ª série. E naquele tempo, a comunhão de manhã era tudo em jejum, né? E a gente fazia as primeiras sexta-feiras, domingos. Então, quando eu completei meus 13 anos que eu saí da escola, eu comecei a minha comunhão diária. E todas as semanas eu ia me confessar no sábado. Aí o padre Guerino me falou: quando você for confessar, me lembre que você quer ser freira, quer ser irmã. Então, todas as vezes eu lembrava ele. Até que quando eu completei 15 anos, eu pedi ele oficialmente para arrumar uma casa religiosa para eu dedicar minha vida a Deus através de Nossa Senhora. Então, ele pediu licença a Roma porque minha idade não permitia ainda. Eu fiquei esperando 2 anos. Eu tinha 15 anos quando fiz o pedido. E esperei 2 anos. Quando veio a licença e eu completei
17 anos no dia 23 de maio e dia 26 de julho, dia da vovó Santana, eu vim para o mosteiro. Já completei 62 anos que eu vim para aqui, vim com 17 anos. Quando eu entrei na portaria, a madre estava sentadinha numa cadeira de manto, todas as mãos de manto. Ela me embrulhou no manto e me falou o seguinte: minha filhinha, daqui para o céu. Foi a coisa mais gostosa que eu vi. Estou lutando para realizar esse convite dela, que eu sei que é um convite de Deus e de Nossa Senhora. Foi no dia 10 de fevereiro, a passagem da vida secular para a vida consagrada, né? Um ano depois, eu recebi o hábito todo branco, né? E o manto azul, o véu branco. Era noviça, noviciado. Naquele tempo, o noviciado durava 1 ano. Então, eu fiz o meu ano de noviciado. Quando foi no ano seguinte, eu emiti meus primeiros votos para 3 anos. Votos de pobreza, castidade, obediência, clausura. Aí eu recebi a medalha de Nossa Senhora e o véu preto. E já tinha o manto, já tinha o hábito branco, né? Que simboliza a pureza de Nossa Senhora. E o manto azul é o tálamo celestial do Rei Eterno, quer dizer, a morada do Rei Eterno, que Nossa Senhora trouxe no seu ventre, né? Era como que fosse o tabernáculo de Deus, onde que Jesus nasceu, né? E depois a nossa vivência também aqui é a imitação de Maria e transmitir Jesus também para a humanidade. Depois dos 3 anos, aí eu emiti meus votos perpétuos. E para a emissão de cada etapa, tinha a votação da Madre e de todo o capítulo conventual das irmãs. Graças a Deus, passei em todos os capítulos, né? Eu sou esposa de Jesus. Deixei de constituir uma família para ser mãe espiritual de toda a humanidade. Então, a gente está aqui não é só para a santificação da gente só, não, mas para a santificação de todo o povo de Deus. Lá em casa somos 3 religiosos consagrados. Eu vim primeiro, depois a irmã Clara e depois a irmã Auxiliadora. E agora, no dia 11 de fevereiro, eu fiz meu jubileu de diamante de profissão religiosa, né? 60 anos de vida consagrada. Eu nunca pensava, quando eu entrei, de tomar conta desse tesouro que é o Mosteiro de Macaúbas. Para mim foi um dom de Deus, muito feliz mesmo, valeu a pena. Eu tenho que agradecer a Deus com a minha própria vida, doando a minha própria vida. Sou muito feliz, graças a Deus, valeu a pena. E desejo que todas as meninas que forem inspiradas a vir consagrar sua vida a Deus, seja aqui ou em outros lugares, que tenha coragem. E isso a gente consegue através da fé. História inspiradora da irmã, né? Passa fé, transmite calma, serenidade pra gente, muito bacana, não é? E agora a gente faz um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho tem a reflexão sobre o Evangelho do Dia e também a consagração à Nossa Senhora com o nosso arcebispo Dom Valmor. É daqui a pouco, não saia daí.